Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula sobre como parar de procrastinar e criar a vida que você deseja para você de uma vez por todas. Parar de viver uma vida morna e ter certeza que você está construindo a vida que você realmente quer para você. Seja ela no campo pessoal ou no campo profissional. De qualquer maneira, você precisa aprender como fazer mudanças duradouras na sua vida, como colocar em prática aquilo que você se prometeu nas resoluções de ano novo, enfim, como fazer acontecer e realmente vivenciar uma vida que você deseja e não apenas ficar sonhando com dias melhores ou ficar imaginando que as coisas poderiam ser diferentes. Não, vamos aprender como fazer isso virar realidade. E pode sim virar realidade. E vou te explicar nessa aula como fazer isso. Então eu já te peço para que você feche a aba do Facebook, feche o Netflix, feche qualquer outro aplicativo aí que pode estar concorrendo com a sua atenção, para que você possa realmente focar aqui na aula, estar dedicado e realmente fazer uma imersão neste conteúdo, para que você aproveite o máximo que eu tenho para oferecer aqui nessa aula. Não vai ser uma aula longa, não se preocupe, então aproveite, feche tudo aí, se concentre, foque aqui no que eu tenho para te falar, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil e que você vai sair dessa aula já cheio de ideias para colocar em prática e para começar a fazer a diferença na sua vida a partir de agora, tá bom? Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é a gente falar sobre como você pode criar a realidade através da sua vida. Então, se você está aqui porque você acha que eu vou te dar uma pílula mágica, que eu vou falar o que milagrosamente você pode fazer sem nenhum esforço para mudar a sua vida, se eu vou te dar uma receita que você vai seguir de uma maneira simplória e sem ter que sair da sua zona de conforto, eu já te falo, para por aqui, não precisa nem continuar assistindo a aula, tá? Essa aula é para pessoas que têm consciência de que elas são responsáveis pela própria vida e de que é importante para a gente mudar, a gente aprender a pensar diferente, a agir de maneira diferente, a criar novos hábitos. Que a responsabilidade está dentro da gente pela nossa própria vida. Somos nós que criamos a vida que a gente está. Então, se você é o tipo de pessoa que acredita que tudo tem que vir de mão beijada, ou que a culpa é do sistema, a culpa é do Estado, ou são os outros, ou com você nada dá certo, se você está sempre delegando essa responsabilidade para fora, e se você está aqui esperando também que eu vou milagrosamente resolver os seus problemas, então essa aula não é para você, tá bom? Mas se você acredita que sim, você pode mudar a sua maneira de pensar, que você está disposto a enxergar as coisas de uma maneira diferente, e mesmo se você tem esse padrão de pensamento de delegar tudo para os outros, de sempre achar que a culpa é dos outros, que com você nada dá certo, mas que você percebe que isso está errado e que você está disposto a mudar, então fica comigo até o final, porque você vai ter aqui muitas respostas para as perguntas que você pode estar se fazendo nesse momento. Eu sou Juliana Paes Garcia, eu sou coach de realização profissional e de fortalecimento mental. Então, o que isso significa? Eu trabalho tanto na parte mais business, mais negócios, carreira, ajudando as pessoas a criarem a sua profissão, a acharem sua carreira, acharem seu propósito de vida, ou até mesmo a desenvolver os seus negócios quando são empreendedores. E também trabalho com fortalecimento mental, que é uma área muito nova. Eu tenho aprofundamento em neurociência e em psicologia positiva, que são duas áreas que dão uma base muito boa para entender como a gente funciona, como é que nosso cérebro funciona, por que a gente age do jeito que a gente age e o que a gente deve fazer para conseguir ter uma vida mais positiva, para ser mais feliz. Então, por conta de tudo isso, eu estou aqui trazendo muito do meu conhecimento, muito da minha prática, da minha experiência, para compartilhar com vocês sobre esse assunto que vai fazer diferença na tua vida, tá bom? Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu tenho para te dizer. Nessa aula você vai aprender como é que funciona de maneira bem resumida esse mecanismo de criação da realidade através da nossa mente, por que tudo que você tentou até agora para fazer as coisas diferentes na sua vida não deram certo e por que esse modelo atual está condenado ao fracasso e quais são os 4 passos essenciais que você precisa começar a colocar em prática a partir de agora para você ser uma pessoa que realiza, para você ser uma pessoa que está satisfeito com a sua vida, que sabe que as coisas podem melhorar e vai lá e faz e realmente se coloca em ação e não fica sempre imaginando, desejando, mas morrendo na praia. Começa a tomar uma atitude, começa a fazer diferente, mas logo vai desanimando e as coisas não funcionam e você sente que você está andando, mas você está caminhando na lama e que as coisas não estão indo. Então eu vou te ensinar como é que você para de uma vez com esse padrão de ação na tua vida e você se torna aquela pessoa que vai, realiza, conquista e vive da maneira como você quer. E isso, gente, vale para tudo. Vale para desde emagrecer, para ter o peso que você quer, para conquistar o relacionamento que você deseja com o seu marido, com a sua esposa, ou ter um relacionamento novo.
para você conseguir a promoção que você deseja no seu trabalho, conseguir o seu nível financeiro que você deseja, ter mais equilíbrio emocional, não viver tanto cheio de altos e baixos aí, um dia você tá super bem, um dia você tá mal, e isso sempre te derrubando e te impedindo de conquistar o que você deseja, porque no fundo, tudo se resume a uma coisa única, que é o fortalecimento mental. Quanto mais fortalecida você tiver na tua cabeça, mais você vai ter preparado para conquistar tudo o que você deseja. E eu vou te explicar como é que tudo isso funciona, tá bom? Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever, pode deixar aqui embaixo. Se eu não conseguir te responder imediatamente, eu vou te responder por e-mail. Fica tranquilo, então, que você vai ter a sua resposta. Então, eu vou te contar um pouco da minha história para você entender como é que funciona na prática o fortalecimento mental. Eu sou administradora de empresas de formação, fiz faculdade sobre isso, MBA, especialização. Trabalhei mais de 10 anos no mundo corporativo, fazendo algo que na época até me realizava. Mas no final eu já estava bem insatisfeita, eu já percebia que não era mais aquilo que me realizava, eu não tinha mais brilho nos olhos todos os dias para ir trabalhar. No último um ano e meio eu já estava me sentindo assim. E eu percebi que não era uma questão de mudar de empresa, de mudar de trabalho, não era isso. Era a carreira em si, de administradora, de gestora, de trabalhar dentro do mundo corporativo, dentro de grandes corporações, não era mais o que me fazia feliz. Então, eu resolvi tirar uma pausa, fui viajar pelo mundo, eu tirei um sabático. Um dia eu ainda conto com mais detalhes essa história, mas enfim, eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento. Eu resolvi me afastar daquela realidade que eu sabia que não me fazia mais feliz, para conseguir descobrir quem eu era de verdade, qual era a minha verdadeira essência, o que eu realmente gostava de fazer, o que me fazia feliz. É que naquela época eu não conhecia o coaching, né? Se eu soubesse, naquela época talvez eu tivesse feito um processo de coaching e não teria precisado ser uma coisa tão disruptiva. Mas na época foi a solução que eu achei. Então eu saí, eu fui viajar pelo mundo e nesse processo todo eu fui me encontrando e quando eu voltei eu resolvi que eu queria mesmo ser empreendedora e comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Comecei no começo com habilidades interpessoais, ajudando as pessoas a se relacionarem melhor, a fazer networking. Aí eu fui desenrolando para o universo do coaching, comecei a trabalhar processos de carreira, processos com executivos, aquilo que já estava próximo do universo que eu conhecia, mas agora do lado de fora, né? Agora eu estava do lado de fora do mundo corporativo ajudando quem estava lá dentro. E no começo tudo estava indo muito bem, eu estava muito animada porque logo a minha carreira começou a decolar, os meus ex-colegas começaram a me procurar para fazer processo comigo e eu comecei a ver resultado, eu comecei a ver que eu realmente estava ajudando as pessoas e comecei a ficar muito feliz, me sentir muito realizada. E aí tudo foi indo às mil maravilhas, até que, no, sei lá, final dos primeiros 5, 6 meses dessa minha nova carreira como empreendedora, eu percebi que eu comecei a dar uma desanimada. Comecei a ter altos e baixos. Tinha dia que eu estava super bem, super animada, eu ia fazer o que precisava fazer. E tinha dia que eu não conseguia. Por mais que eu soubesse o que eu tinha que fazer, parecia que sempre tinha alguma coisa mais legal para fazer no lugar, parecia que sempre tinha outras opções e que eu poderia deixar para depois, e aí o depois virava amanhã, e aí o amanhã virava semana que vem, e daqui a pouco semana que vem virava nunca. E aí isso começou a me incomodar demais, porque eu falei, poxa, como assim, né? Eu sou coach, eu trabalho desenvolvendo os outros, e como é que eu não tô conseguindo ter a produtividade que eu quero na minha vida? E aí, na verdade, o que eu fui percebendo é que esse é um padrão que eu sempre tive, sempre foi um padrão meu, de querer coisas legais o tempo todo, e de quando as coisas começavam a ficar meio chatas, eu espanava um pouco. Só que quando eu estava dentro do mundo corporativo, eu tinha um chefe, eu tinha prazos, eu tinha pessoas que eu tinha que responder, eu tinha minha equipe, eu tinha todo um sistema me cobrando o tempo todo e me obrigando que eu tivesse sempre indo para frente, indo para frente, indo para frente. Então, essa minha instabilidade era meio que escondida, né? Ela ficava em segundo plano porque existia todo um sistema que me cobrava. A partir do momento que eu virei empreendedora e que eu estava por conta própria, aí essa situação ficou mais complicada, porque só dependia de mim mesma. Se eu não quisesse fazer nada no dia, ficar assistindo Netflix o dia inteiro, eu podia. Então eu comecei a perceber que eu precisava de outros mecanismos para me fortalecer, para que aquilo não me derrubasse. E aí também tive questões pessoais da minha vida que foram acontecendo, que foram contribuindo para minha energia cair. Porque a vida é assim, né, gente? A vida não tá sempre perfeita. A vida vai acontecendo e a gente tem que viver enquanto ela tá acontecendo e a gente não pode esperar tudo estar resolvido, tudo estar 100% em todas as áreas da nossa vida para que a gente consiga falar, não, agora sim eu vou fazer o que eu preciso. A vida vai acontecendo e a grande beleza da vida, o grande desafio é a gente conseguir ser produtivo, a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, mesmo quando tudo está parecendo meio caótico.
É você conseguir se encontrar no meio do caos, que é o que faz a gente realmente ser bem-sucedido no nosso conceito pessoal de sucesso. É a gente conseguir, mesmo quando as coisas estão acontecendo, mesmo quando a gente está com algum problema pessoal ou profissional, mesmo nesses momentos a gente conseguir fazer a vida do jeito que a gente quer. Porque nunca vai existir um momento em que vai estar tudo 100% perfeito. Ou se existir esse momento, ele é um momento fugaz, não é um momento duradouro. Né? Sempre tem alguma coisa na nossa vida que está precisando de um cuidado extra. Está precisando que a gente olhe com carinho e que a gente faça mudanças. Então, a gente não precisa esperar estar tudo perfeito para ser feliz. O que a gente tem que aprender é ser feliz enquanto a gente está no meio deste maravilhoso caos que é a nossa vida. E é isso que eu percebi que eu precisava aprender. Eu percebi que eu precisava me fortalecer para que, não importa o que acontecesse, eu sempre continuasse seguindo e fazendo aquelas coisas que eram importantes para mim. E eu percebi que eu precisava fazer isso rápido, porque como empreendedora eu tinha uma reserva financeira, só que não ia durar toda a minha vida. Eu precisava me recuperar e realmente me colocar num movimento constante. E não mais nesses altos e baixos, em que eu ficava super empolgada, fazia tudo que eu tinha que fazer, aí de repente eu desanimava. E aí ficava num período de baixa, aí eu fazia várias coisas e eu desanimava. Eu precisava conquistar a constância na minha vida. E precisava também melhorar o meu nível de energia, porque a gente precisa estar com energia legal, independente do que estiver acontecendo. E se você é empreendedor, mais ainda, né? Porque aí o nosso trabalho, o nosso negócio, a nossa empresa depende 100% da nossa energia. E eu falei, bom, Juliana, você precisa dar um jeito nisso? Você precisa garantir que você vai estar, não importa o que acontecer, que você vai estar bem, que você vai estar sempre seguindo em frente. E foi quando eu comecei a me aprofundar nos estudos de neurociência, foi quando eu comecei a estudar psicologia positiva e comecei a entender, pelo lado da neurociência, por que a gente age do jeito que a gente age. Quais são os mecanismos aqui do nosso cérebro que fazem com que a gente tenha determinados padrões de comportamento ao invés de outros? Qual que são essas chavinhas que a gente liga e desliga dentro do nosso sistema que a gente pode brincar com elas a nosso favor? Porque, gente, existem muitos estudos recentes da neurociência que, infelizmente, pouquíssimas pessoas tiveram acesso, até por uma questão de ou preconceito ou falta de saber que existem mesmo e que continuam vivendo com base em conhecimentos que a gente tinha praticamente no século passado. A gente viveu e vive, principalmente no sistema de ensino tradicional, dentro de um conceito pós-revolução industrial, em que tudo que a gente acredita é raciocínio lógico, matemático, organização, padrão, padronização, né, de tudo que acontece. Então a gente vive ainda muito num sistema, numa sociedade que foi organizada pós-revolução industrial, em que a gente só acredita naquilo que é comprovado matematicamente. Mas existe todo um outro lado dentro do nosso cérebro que não é o lado racional, que não é o lado lógico, mas que é o lado onde estão as emoções, onde estão os pensamentos, onde estão as nossas ligações sinápticas, onde estão toda essa conjunção de outros fatores. Eles não são do lado lógico, mas eles são extremamente importantes e eles, na verdade, determinam muito mais a nossa vida do que o lado mais lógico, o lado mais racional que a gente está acostumado a se preocupar. Então a neurociência tem desvendado cada vez mais tudo o que acontece dentro do nosso cérebro para dizer, peraí, tem mais coisa aí dentro do que a gente estava acostumado a achar. E tem maneiras da gente usar esse conhecimento todo a nosso favor para que a gente consiga, de maneira bem prática, bem objetiva, alterar a nossa realidade. E eu comecei a me apaixonar por esses estudos, então eu comecei cada vez mais a fundo isso na questão da neurociência para entender como que a gente funciona, como é que o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona e como alterar isso. E aí eu somei com os estudos de psicologia positiva, né? A psicologia positiva é o campo que estuda a felicidade, que estuda assim, ok, passamos muito tempo dentro da psicologia estudando todos os problemas, todos os desvios, todas as coisas negativas da mente humana para a gente poder corrigir, mas vamos fazer o contrário agora? Que tal a gente estudar aquelas pessoas que estão indo bem? Vamos estudar as pessoas que são felizes, as pessoas que realizam. Vamos entender o que traz realmente a felicidade para as pessoas. É um estudo que começou com o Martin Seligman, através do seu livro Florescer, e é fantástico. Hoje em dia ele é até disciplina de Harvard. Tem o professor Utal Ben-Sahar, que ele dá a disciplina em Harvard, que é super concorrida, sobre psicologia positiva. Então, cada vez mais a gente está entrando em campos de conhecimento que há bem pouco tempo atrás nem existiam. Tudo isso que eu estou te falando é muito novo, é muito recente. E eu vou até entender se você estiver se sentindo meio incomodado, falando, poxa, mas o que é tudo isso que ela está falando, né?
É normal, talvez seja realmente a primeira vez que você tem contato com esses conceitos. Mas o que eu quero te dizer é que assim, já tem muita gente estudando isso e tem muitas coisas acontecendo nessa grande revolução do pensamento. E quanto mais cedo você entrar nessa revolução, mais cedo você vai conseguir chegar na vida que você deseja. Porque agora que eu tô fazendo é te trazendo mais recursos do que você tinha antes para você conseguir realmente chegar na sua vida. E aí, enfim, fui trazendo a neurociência, fui trazendo a psicologia positiva e aí eu fui começando a entender quais eram os meus padrões. Por que que eu começava toda empolgada e aí eu perdia o foco e aí eu enjoava com facilidade e aí eu queria mudar e por que que às vezes a minha energia estava lá em cima e a minha energia depois caía. O que que acontecia na minha mente? Que padrões eram esses que me prendiam numa realidade que não me faziam feliz? E o mais importante, como que eu podia mudar? O que eu deveria fazer para que isso não fosse mais o meu padrão, para que eu estabelecesse um novo padrão de comportamento, onde eu fosse uma pessoa mais constante e conseguisse finalizar as coisas que eu começava a fazer e conseguisse um maior equilíbrio emocional. E isso começou a funcionar. Eu comecei a aplicar em mim mesma, comecei a fazer todos esses testes, um verdadeiro laboratório em mim. E isso começou a funcionar, começou a dar certo. E aos poucos as pessoas que estavam perto de mim começaram a falar: poxa, Ju, você tá diferente. O que tá acontecendo? Me conta, compartilha um pouco mais comigo. E aí eu comecei a trazer esse conhecimento também para os meus processos de coaching. E isso começou a funcionar com os meus coaches também. E aí eu comecei cada vez mais a dissipar todo esse conhecimento, a expandir isso para as pessoas que estavam à minha volta, tanto para os meus coaches, como para os meus familiares, como para os meus amigos. E isso começou a se comprovar cada vez mais uma verdade. Não funcionava só comigo, mas funcionava com todo mundo, com todas as pessoas que estão dispostas a assumir as rédeas da sua vida e falar: não, peraí, a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Então, por isso que eu tô aqui compartilhando, porque eu tenho vontade de espalhar para o maior número de pessoas possível. Sabe quando você descobre uma coisa que é muito legal e você quer compartilhar com todo mundo que você ama, que você quer bem, porque você quer que as outras pessoas também passem por essa transformação? Então é o que eu tô fazendo agora. Inclusive eu te recomendo, se fizer sentido para você, compartilhe essa aula. Compartilha no teu Facebook, compartilha por e-mail, manda o link para as pessoas que são importantes para você. Porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente se empolga com uma descoberta nova e você quer que todo mundo esteja junto. Então, se fizer sentido para você, me ajude a espalhar essa corrente do bem para que todo mundo consiga superar essas limitações interiores e realmente construa a vida que quer, sem perder tempo e sem correr o risco de chegar lá na frente daqui a 10, 15 anos, olhar para trás e falar: puxa, o que eu fiz com a minha vida? Então, quando eu comecei a aplicar esses 4 passos que eu vou explicar para vocês agora, foi quando eu percebi que as coisas funcionaram. Falei: poxa, realmente esse negócio funciona. E aí eu estruturei isso dentro de uma metodologia, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. E vou começar te contando agora, então, como é que funciona essa questão da criação da realidade? Por que nós somos responsáveis por criar a nossa realidade? E por que isso tem a ver com a nossa mente? O que tem aqui dentro que faz com que a gente tenha a realidade de um jeito ou de outro jeito? Por que minha vida é diferente da sua? Por que a sua vida é diferente do teu colega que às vezes trabalha no mesmo lugar que você? O que faz com que algumas pessoas consigam ter a vida que desejam e outras pessoas não consigam? Então, o T. Harv Eker, no livro dele Segredos da Mente Milionária, ele traz uma fórmula que tem tudo a ver, que explica muito o que eu tô falando aqui, tá? Que é o seguinte: os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos nos levam a uma determinada ação e essa ação vai nos dar um resultado. Então é assim: pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação e a ação leva a resultado. Então, o tipo de pensamento que você tem na sua cabeça, ele vai influenciar a maneira como você se sente. E é o teu sentimento que vai te fazer agir de uma determinada maneira ou outra. E é a maneira que você age que é o que te traz o resultado. Então, quando a gente fala da importância de você cuidar dos seus pensamentos, de você ter um pensamento positivo, de um pensamento mais fortalecido, não é algo tipo o segredo, que você vai pensar positivo e ficar em casa rezando, esperando e as coisas automaticamente vão acontecer para você. Que você vai ficar só mentalizando, que você vai ter uma mentalidade positiva e um cheque de R$2.000 vai aparecer no teu correio, na tua caixa de correio. Não é isso. Tá, eu tô te explicando matematicamente como é que a coisa funciona. Então, o tipo de pensamento que você tem na tua cabeça faz com que você se sinta de uma determinada maneira. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que o teu chefe chegou no trabalho e te deu um bom dia super atravessado. E entrou na sala dele, bateu a porta e não falou com mais ninguém. Você, vendo essa atitude, você pode pensar, né? O pensamento pode ser assim:
poxa, não acredito que ele ficou bravo comigo só porque eu mandei o relatório meia hora atrasado. Meu Deus do céu, esse cara não me dá uma folga pra nada, né? Ele não tem flexibilidade, parece que nada nunca tá bom o suficiente pra ele. Então, a ação do chefe dar um bom dia atravessado te fez ter esse tipo de pensamento que foi, poxa, que chefe ingrato, né? Ele tá sempre me cobrando, nada nunca tá bom o suficiente. Como é que você vai se sentir se você tiver esse tipo de pensamento? Provavelmente vai vir uma sensação meio de raiva, de frustração, né, de indignação. Ai, que droga, também esse emprego não me satisfaz, nada nunca tá bom, parece que ai, que droga, que raiva. Né? Você fica indignado com aquilo que aconteceu, você se sente frustrado. E aí qual é o tipo de ação que vai vir como consequência desse teu sentimento? Você vira e pensa e fala assim, quer saber? Hoje eu vou embora às 6 horas da tarde, caiu a caneta, eu não tô nem aí. Se ele vai me pedir alguma coisa, eu vou falar pra esperar até amanhã, porque eu não sou obrigada. Desculpa, mas eu não sou obrigada a ficar aguentando esse tipo de malcriação. Então, hoje 6 horas eu tô indo, tendo acabado, não tendo acabado, porque afinal das contas eu não tô aqui pra ficar sendo usado. E aí você pega, vai embora às 6 horas da tarde, teu chefe vai precisar de você, vocês estão no meio de uma atividade muito importante, e aí você vai embora e simplesmente deixa as coisas e dali a 6 meses, dali a 8 meses você não é promovido e você vai continuando se sentindo cada vez mais frustrado, cada vez mais irritado e vai repetindo o mesmo tipo de ação, só entregando o mínimo necessário. E quando você percebe, você está ali faz 3, 4 anos no mesmo local, quando muito, né? Isso se você não foi demitido. Agora imagine que uma outra pessoa que também trabalha no mesmo lugar, tem o mesmo chefe, veja o chefe passando, dando o mesmo bom dia mal-humorado e batendo na porta da sala, e aí essa pessoa vira e pensa, poxa, será que ele tá com algum problema? Eu lembro que ele comentou que o filho dele não estava bem ontem. Será que ele tá com problema em casa? Poxa, coitado, acho que eu vou pegar leve pra ele. Ele deve estar com muita tensão, com muito estresse na casa dele. Eu acho que eu vou dar 120% do meu trabalho para ajudá-lo a aliviar um pouquinho nesse momento que ele está passando. E aí essa pessoa que viu a mesma ação, o mesmo fato, mas teve um pensamento mais positivo, como é que ela se sente? Ela teve um sentimento de compaixão. Ela teve um sentimento de, poxa, o que eu posso fazer para ajudar, já que a outra pessoa está demonstrando que está num dia que não está tão legal. Então, despertou nela uma iniciativa. E aí este sentimento vai fazer com que ela entregue mais, com que ela se dedique mais no trabalho, com que ela seja o braço direito do chefe, que ela resolva problemas que talvez o chefe não conseguisse resolver naquele dia e se demonstre ser cada vez mais um profissional indispensável. E aí, provavelmente, essa pessoa dali a 6, 8 meses, quando eu tiver uma vaga, é ela que vai ser promovida, porque é ela que está entregando os melhores resultados. E aí ela fica feliz, ela tem um reforço positivo porque foi promovida e ela vai trabalhar cada vez mais feliz, cada vez mais satisfeita e vai entregar cada vez mais. E esse ciclo virtuoso vai se estabelecendo. Então você percebe que tudo está na nossa cabeça? A maneira como você enxerga as situações que acontecem, elas são capazes de transformar a sua realidade. O mesmo fato, com 2 interpretações diferentes, vão gerar 2 sentimentos diferentes. Esses sentimentos vão influenciar a maneira como você age. E aí a batata, a maneira como você age, vai te trazer um resultado, que pode ou não ser positivo, no mesmo nível que foi a tua ação. Se você se dedicou mais, você vai ter um resultado melhor. Se você se dedicou menos, você vai ter um resultado pior. E isso pode ser aplicado para qualquer situação na sua vida. Para o seu relacionamento. Teu marido chegou em casa irritado. Como é que você vai pensar em relação a isso? Como é que você vai agir em relação a isso? Que tipo de resultado você vai ter? Seus filhos estão te tirando do sério, teu filho não para de chorar. Como é que você vai encarar isso? Você estava dirigindo e alguém te cortou no trânsito. Como é que você vai encarar isso? Quer dizer que você sempre vai ser o bonzinho da história, vai aceitar tudo, sem falar nada, sem se posicionar? Não, não é isso que eu tô falando, tá? O que eu tô te falando é para você aprender que os seus pensamentos comandam as suas atitudes através das suas emoções. E é muito importante entender quais são esses pensamentos que estão dentro da sua cabeça. Porque muitas vezes são os pensamentos que estão te derrubando. Muitas vezes você não consegue fazer o que você precisa fazer porque você está com tantos pensamentos negativos aí dentro da tua cabeça que isso acaba te prendendo, te paralisando, te impedindo de fazer o que você quer. E isso é muito sério. E é por isso que tudo que você tentou até agora para mudar não deu certo. Porque provavelmente tudo que você tentou fazer até agora estavam apenas tentando colocar hábitos novos na sua vida, mas sem se atentar que já tem muita coisa aí dentro que você precisa primeiro tirar.
Geralmente, quando você faz um treinamento, quando você vai num evento motivacional de 2 dias, ou quando você lê um livro, você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo sugestões, você está adquirindo, olha, faça isso, faça aquilo, isso funciona, isso dá certo. Dessa maneira você vai aumentar a sua produtividade, você vai trabalhar a sua inteligência emocional. Só que se você está recebendo, você está adquirindo, você está adicionando coisas no seu sistema. E são coisas que geralmente trabalham apenas um lado seu, que é aquele lado consciente, aquele lado em que você pensa conscientemente e fala, tá, então eu sei que eu preciso me alimentar direito se eu quero ter uma saúde melhor. Você está consciente, você está conscientemente pensando nisso. Só que quando você está no nível da consciência, você não está agindo mais profundamente aonde realmente está a raiz dos seus hábitos. A gente possui 3 níveis para lidar com as coisas que acontecem com a gente. De acordo com o Deepak Chopra, ele tem um livro super legal que chama Super Cérebro. Ele explica que a gente tem 3 níveis. A gente atua no nível do consciente, que é aquilo que a gente efetivamente faz. O nível do inconsciente, quando a gente percebe que a gente fez e a gente percebe também qual que é o impacto que isso teve na gente. E a gente só consegue mudar mesmo quando a gente chega no nível do autoconsciente. O autoconsciente é quando a gente está olhando tudo e a gente está percebendo o que a gente está fazendo, o impacto do que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo aquilo. É como se você morasse numa casa e você fosse lá no porão descobrir o que tem lá embaixo. O que tem lá embaixo que está causando infiltração na tua casa inteira? Não adianta ficar aqui no andar térreo, você tem que ir lá no fundo para descobrir o que está acontecendo dentro de você. E é no nível do inconsciente que a gente age, que a gente cria as bases para a maneira como a gente age. Então, por exemplo, se você está irritado, se você brigou no trabalho, no nível do consciente, você está brigando com todo mundo. Se você só vive no nível do consciente, que é o que é responsável por 10% da nossa vida, você está lá, está brigando com todo mundo e você está achando normal brigar com todo mundo, porque afinal de contas as pessoas estão te irritando essa semana. O teu chefe te irritou, teu parceiro te irritou, teus filhos estão te irritando, teus funcionários não fazem o que você quer. Poxa, que droga, parece que ninguém faz as coisas do jeito que eu quero. O mundo está contra mim, né? Quando você está no nível do consciente, você só vê o que está acima da linha da superfície. Quando você passa para o nível do subconsciente ou do inconsciente, aí você começa a perceber quais são os impactos daquilo, né? Então, poxa, eu tô brigando com todo mundo. Quando você começa a olhar um pouquinho mais abaixo, você fala, eu tô percebendo que essa semana eu tô irritado. Eu tô percebendo que tem algo que tá me incomodando essa semana. Então, talvez não seja o melhor dia ou o melhor momento para eu tomar decisões importantes. Talvez eu deva respirar fundo e evitar conversas mais profundas com meu marido, com a minha esposa. Talvez eu deva me afastar um pouquinho de qualquer potencial de discussão, porque eu sei que eu estou no momento mais nervoso. Você tem uma consciência maior das coisas que estão te acontecendo. Então, quando você está nesse nível, você começa a penetrar o teu inconsciente, você percebe que as suas ações têm um motivo por trás. E aí você já está melhor. Você já está evoluindo no seu conhecimento e em conseguir realmente gerenciar a tua própria vida. Porque você pode tomar decisões conscientes de, por exemplo, não marcar uma reunião naquela semana porque você sabe que aquela semana você está irritado. Se você conseguir postergar uma entrevista de emprego, talvez seja melhor. Se você conseguir postergar uma conversa importante que você tenha que ter, pelo menos naquele momento, você consegue restaurar o seu equilíbrio emocional para fazer isso numa outra hora. Show! Então você está começando a entender mais como é que você funciona. Mas tem um terceiro nível, que aí é o nível do autoconsciente, quando você realmente consegue manipular tudo que está acontecendo no teu primeiro e no teu segundo nível. Que é quando você olha que você está desse jeito e você percebe o porquê que você está desse jeito. Qual que é a causa do seu nervosismo, dessa sua insatisfação? Você consegue perceber que, por exemplo, você está muito nervoso porque você tem uma reunião muito importante na sexta-feira e que tem uma vozinha dentro de você te falando que você não é bom o suficiente e que você não vai conseguir se sair bem na reunião, que as pessoas vão detestar o que você tem para falar e que você corre o risco de perder o seu emprego. Então, assim, tá rolando uma festa aí na tua cabeça que tá fazendo com que os seus nervos estejam à flor da pele. E aí você percebe que o que você tem que fazer é lidar com essa festa, é lidar com essa vozinha aí que tá querendo te colocar para baixo. E que quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir restabelecer o seu equilíbrio emocional e vai conseguir agir melhor com as pessoas. Então, agindo no nível mais profundo, no seu autoconsciente, você consegue melhorar o teu inconsciente e o teu consciente.
E por que até agora, então, você tentou mudar e não deu certo? Porque você estava na primeira camada, você estava aqui, você estava na superfície. Só que não é aqui que as mudanças acontecem. Você precisa ir mais fundo, você precisa ir deep inside, como a gente diz em inglês, né? Você tem que ir mais profundamente para ver onde que está a raiz de tudo isso que está acontecendo, para você, assim, conseguir instaurar mudanças mais importantes na tua vida. E quais são essas 4 etapas? Como é que você faz isso de uma maneira consciente, de uma maneira que realmente traga mudanças duradouras na sua vida? A primeira coisa é entender mais a fundo esse sistema de criação de realidade. Você precisa dar uma explicação lógica para o seu cérebro, porque dentro de nós temos os dois lados, né? Temos o emocional e o racional. Temos a nossa parte lógica, que eu estava falando, né? Que é pós-revolução industrial, que só acredita em QI, quociente de inteligência, que a gente tem que provar e comprovar e fazer números e planilhas e se organizar de maneira mais lógica. Muitos de nós ainda temos uma carga grande lógica que precisa explicar e entender por A mais B tudo o que acontece. Então, a primeira coisa de tudo é se aprofundar um pouquinho mais para entender como que se dá isso na nossa realidade, como que esse fenômeno de criação de realidade que eu expliquei de maneira mais resumida acontece no nosso dia a dia. Como que a gente consegue manipular e como que é possível fazer o nosso cérebro mudar? Sabia que o nosso cérebro ele pode ser alterado inclusive fisicamente através da neuroplasticidade? A gente consegue criar novas formações, irrigar diferentes partes do cérebro e criar novas sinapses aí dentro. Isso inclusive muda o formato físico do nosso cérebro. Há bem pouco tempo atrás, a gente acreditava que as pessoas nasciam e morriam com o mesmo cérebro, mas a gente já sabe hoje que não é mais assim. Então, a primeira etapa é você dar uma explicação racional para o seu cérebro, entender melhor como é que funciona todo esse esquema de criação da realidade. A segunda etapa é você fazer uma grande limpeza mental aí dentro de você. É você entender que existe muita coisa aí dentro da tua cabeça que está te atrapalhando. Imagina que quando a gente nasce, nós somos extremamente fiéis à nossa essência, quem nós somos de verdade. Só que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo a conviver em sociedade, que a gente vai querendo ser aceito pelas outras pessoas, pela nossa própria família, né? A gente vai criando alguns padrões de pensamento que no começo, na nossa primeira infância, são até positivos, porque nos ajudam a crescer. Crescer é uma grande aventura, a gente precisa lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, lidar com a afeição do pai e da mãe, aprender a lidar com, às vezes, um ambiente meio caótico que pode acontecer, com a chegada do irmão mais novo, ir para a escola e se deparar com várias crianças que têm um background, uma experiência diferente da sua. Tudo isso é um desafio e a gente vai acostumando a criar alguns padrões mentais que vão nos ajudando a passar por esses desafios. E isso vai desde que a gente é pequeno. Desde que a gente é pequeno, a gente vai tendo esses padrões e eles nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Só que quando a gente cresce, quando a gente desenvolve o lado mais racional, que a gente consegue enxergar as coisas e entender o que faz sentido e o que não faz. Porque quando a gente é pequeno, a gente é um grande poço de emoções, né? A gente desenvolve o nosso lado de emoções antes de desenvolver o nosso lado cognitivo, o nosso lado de pensamentos e o nosso lado racional. Então a gente começa primeiro vivenciando tudo através das emoções. Quando a gente desenvolve o lado mais racional, mais analítico, a gente já teve uma grande bagagem aí desses esquemas que a gente foi criando pra gente ir crescendo, pra gente sobrevivendo, pra gente se adaptando à sociedade. E quando a gente vira adulto, quando a gente já tá com a nossa personalidade mais formada, a gente não precisa mais desses padrões que a gente tinha quando a gente era pequeno. Só que olha só, eles estão lá dentro da gente. Eles nos acompanharam a nossa vida toda. E a gente nem sabe que eles estão lá dentro, porque a gente nunca olhou lá no nosso porão para entender que festa é essa que acontece. Que padrões são esses que estão lá desde que a gente é pequeno, vem nos acompanhando ao longo da nossa vida e que muitas vezes se confundem com a nossa própria personalidade. Então, por isso que é muito importante que a primeira etapa de qualquer programa de mudança, sempre que você está disposto a ser uma pessoa diferente, a mudar alguns elementos na sua vida que talvez não sejam tão legais, a primeira coisa é você olhar para dentro e entender quais são os padrões que existem hoje dentro de você que não estão te fazendo feliz. Quais são esses modelos de pensamento que já estão arraigados aí dentro de você, te dizendo coisas do tipo, você não é bom o suficiente, ou inúmeras outras vozinhas aí dentro da tua cabeça que fazem com que você não consiga progredir. Porque você querer instaurar hábitos novos dentro de uma cabeça que está cheia de pensamentos, cheia de crenças, cheia de autossabotagem, cheia de padrões de pensamentos
que são nocivos pra gente, é quase como se você quiser decorar um apartamento, mas que tá todo cheio de entulho, todo cheio de mobília velha, quebrada, caindo aos pedaços. Como é que você vai querer colocar uma mobília nova se você não tirar o entulho que tem antes dentro? Não tem como, né? Você vai misturar uma coisa com a outra e daqui a pouco aquela mobília nova e linda vai virar mais um entulho. E é isso que acontece quando a gente tenta colocar um hábito novo sem primeiro limpar a nossa cabeça desses padrões mentais negativos. Então, primeira etapa, se você está sério em realmente mudar na tua vida, faça um detox mental. Se observe, perceba quais são esses padrões de pensamento aí que acontecem na sua cabeça. O que você pensa ao longo do seu dia que são pensamentos que não contribuem em nada para que você faça aquilo que você precisa fazer? Se você quiser, escreve aqui, me deixe saber se você consegue identificar quais são esses padrões de pensamento que estão aí te colocando para baixo. E aí a terceira etapa, depois que você fez essa grande limpeza desses padrões negativos na tua cabeça, aí sim é o momento em que você vai instaurar hábitos mais positivos, porque aí você vai estar preparado. Aí a sua casa vai estar limpa para receber os móveis, os hábitos positivos e não vai ficar jogando contra. Sua mente não vai mais jogar contra os hábitos que você quer colocar na tua vida, porque você já vai ter aprendido a trabalhar com ela, a negociar com ela, a dialogar e perceber quando ela está querendo te colocar para baixo, quando ela está querendo te sabotar. Então aí sim você consegue trazer hábitos sem esse perigo de rejeição por parte do teu sistema, porque você vai ter conseguido aprender a lidar mais com o teu sistema e entendido qual que é o seu padrão de ação e como que você consegue fazer a sua mente trabalhar a seu favor. Sabe aquela história que a mente pode ser a melhor aliada e a pior inimiga? É isso mesmo. Então, depois que você já entendeu o funcionamento dela, já percebeu quais são os padrões que tem aí dentro de você, aí sim você vai se dispor aos seus hábitos. Você vai se dedicar a ter uma alimentação legal, a você colocar meditação, de repente, no seu dia a dia, a você se tornar uma pessoa que realmente faz as coisas do jeito que quer. Então, aí sim é o momento onde você vai aos poucos, introduzindo mudanças na sua vida. E tem que ser aos poucos, tá? Porque as mudanças, aquelas que são realmente duradouras, eu falo isso no NIL, no meu curso de fortalecimento mental, as mudanças que são duradouras são aquelas que realmente você faz e vai colocando de maneira gradual e constante na sua vida. Esse negócio de querer emagrecer 20 quilos do dia pra noite, ou acordar e jogar tudo pra cima e querer que as coisas aconteçam de maneira diferente, não é assim, tá? A mudança, ela precisa de constância. Tem que ser de maneira gradual e constante. E a quarta etapa de todo esse processo aí, para você parar de procrastinar, para você realmente fazer o que você quer fazer na sua vida, é você se cercar de pessoas que estejam com a mesma mentalidade que você. Isso, gente, é extremamente importante. Várias pessoas já dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Você já deve ter ouvido isso falar em algum lugar, né? Isso é verdade. Não sei se só apenas das 5, mas você com certeza sofre uma influência muito grande do meio onde você está inserido. Então, no momento em que você está buscando ser uma pessoa mais positiva, a dominar a sua mente, a ter mais equilíbrio emocional, a realmente ser uma pessoa que enxerga oportunidades dentro da sua realidade, você precisa se cercar de pessoas que estejam também com o mesmo propósito, com a mesma ideia, com a mesma vontade de vida. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo e que, assim, me mostrou muito o quanto que a gente saber andar com os grupos certos, estar perto das pessoas corretas faz a diferença na nossa vida. Eu estava no evento de marketing digital, um evento muito importante dentro desse mercado, né? Porque eu sou empreendedora digital, trabalho com marketing digital. Você chegou até mim aqui através da internet, né? E eu estava na plateia, no lugar onde a grande maioria fica, ali no local comum. E foi bem no dia em que houve aquele acidente da Chapecoense. Logo que eu acordei de manhã, eu fiquei sabendo sobre o que tinha acontecido, fiz uma oração pelas vítimas, pelos parentes das vítimas, mandei a minha energia positiva e encerrei aquilo dentro de mim. Porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer de concreto, além de poder mandar a minha energia para as pessoas que estavam sofrendo naquele momento. E fui para o evento. E aí, no caminho para o evento, logo que eu peguei o Uber, o motorista do Uber já começou a falar sobre o assunto. E aí eu conversei um pouco, mas logo já desconversei. Por quê? Porque ficar vibrando dentro de uma energia negativa, de um acidente, de um desastre, não é uma coisa positiva pra gente. Ficar se alimentando de energia negativa só vai fazer com que a gente tenha mais pensamentos negativos.
Eu explico também isso lá no curso, todo o porquê que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta. E aí eu tava, né, no Uber, aí o taxista, né, o motorista, durante umas 3 vezes ele tentou voltar no assunto e eu desviando do assunto, né? E assim, no nível do tipo, aí você viu as fotos, você viu os vídeos. Por que eu vou querer ver as fotos? Por que eu vou querer ver as fotos de um acidente? O que isso vai me agregar? O que isso vai me trazer de positivo? Obviamente que não, e enfim. E aí, chegando no evento, todo mundo falando sobre o acidente da Chapecoense. Ai, porque você viu isso e aquilo, e aquilo, e aí eu olhei em tal lugar que aconteceu tal coisa. E eu ia desviando, assim, quase como uma corrida de obstáculos, sabe? Pra achar alguém que não estivesse falando sobre isso. Pra focar no evento, sabe? Pra pensar em coisas que realmente fossem agregar pra minha vida. E aí, na hora do almoço, eu tava almoçando com uma amiga minha que ela tava na área VIP. A área VIP era muito mais caro e é para as pessoas que já estão, assim, no outro escalão, sabe? Tipo, a galera de elite, os top de elite que ficam lá na área VIP. E eu perguntei pra ela, de curiosidade, assim, perguntei como é que foi a conversa sobre o acidente da Chapecoense hoje lá no camarote. E ela falou, não, Ju, assim, ninguém falou sobre isso, não. As pessoas sabem o que aconteceu, todo mundo ficou muito consternado, mas isso não foi pauta de assunto pra gente conversar. Aí naquela hora, assim, sabe, caiu uma ficha, um orelhão inteiro, assim, sabe? Falei, gente, olha a diferença. Os tops, a galera da elite estava lá focada em fazer o que precisa fazer. Enquanto a galera que ainda estava começando estava lá se distraindo com outros assuntos, que não necessariamente estavam construindo a realidade que eles querem. E não é questão de insensibilidade não, tá, gente? Não é isso, mas é saber o que eu posso fazer nesse momento. O que realmente eu posso fazer de prático para agregar. Se tivesse algo que eu pudesse fazer, eu teria feito. Mas o que eu podia fazer naquele momento era mandar minha energia, minhas orações, que eu tenho certeza que eles receberam onde quer que estivessem, e acabou. Foco no que precisa ser feito, foco em fazer acontecer. A gente perde muito tempo da nossa vida com esses assuntos que não agregam em nada, e ficar discutindo novela, e partido político, e Big Brother, e isso e aquilo. O que isso vai trazer de bom, de positivo para a tua vida? E é muito importante a gente cuidar com o que a gente traz para dentro da nossa cabeça. Eu expliquei no começo da aula, né, qual que é a fórmula de como isso afeta a nossa realidade. Então, você tem que cuidar muito com os seus pensamentos. O trabalho tem que ser de dentro para fora, para que você mude a maneira como você está pensando e faça toda essa limpeza, esse fortalecimento interno, mas você também tem que tomar cuidado com o que vem de fora para dentro. Quem são as pessoas com quem você está conversando? Qual é o teu círculo de amizades? Quem é que está na tua timeline do Facebook que você está seguindo? Quais são os assuntos que você deixa fazer parte do seu dia a dia? Se você não está hoje com uma comunidade, com um pessoal que está te ajudando a ser uma pessoa cada vez melhor, a evoluir, comece a achar quem são essas pessoas que você pode ter perto de você, ou presencialmente na tua cidade, ou até virtualmente. Comece a seguir pessoas que façam sentido, comece a entrar em comunidades, comece a entrar em grupos, mas comece a alimentar a sua cabeça de pensamentos, de ideias que façam sentido e que te ajudem a chegar onde você quer chegar. Não subestime o poder do grupo. O poder do grupo tem muito poder de nos influenciar para o bem ou para o mal. A escolha é sua. Você que escolhe para que lado que você quer seguir. Então, essas foram as 4 etapas que eu passei na minha vida, que foi entender o funcionamento da mente, depois fazer um grande detox mental, instaurar hábitos mais positivos e me aproximar de pessoas, me cercar de pessoas que façam bem para mim, que estejam vibrando na mesma energia. E quando eu percebi que isso funcionava e eu comecei a espalhar para todo mundo, foi o momento que eu falei, poxa, gente, eu preciso dar um jeito de chegar no maior número de pessoas. Eu preciso fazer isso chegar, porque eu via muita gente sofrendo das mesmas coisas que eu tinha sofrido lá atrás. Eu via gente chegando para mim e falando, Ju, tá difícil. Eu não sei mais o que eu faço, eu tô procurando emprego faz 6 meses, mas eu não consigo ter mais ânimo e energia para continuar procurando emprego. Ou então, assim, eu não sei o que eu faço, eu sei que eu tô agindo errado, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas eu não consigo mudar, eu já tentei e eu não consigo. Então, assim, eu tô com pânico para falar em público. Eu chego perto da data que eu tenho que fazer uma apresentação, eu não sei o que acontece na minha cabeça e as coisas começam a me travar. E aí eu comecei a ajudar as pessoas de uma maneira mais individual, com os meus processos de coaching, com os meus amigos. E aí eu percebi que eu precisava levar isso para mais gente. Porque isso funciona, porque isso dá certo. E eu percebi que era o momento de expandir. E foi quando eu criei o NIL, que é o meu curso de fortalecimento mental,
que já teve aula presencial, já teve a primeira turma online, já teve uma comunidade de pessoas, que na verdade essa comunidade ainda existe, mas já tive bastante gente sendo transformada e falando, Ju, isso funciona de verdade. Eu tô fazendo coisas hoje que eu não fazia antes. Eu tô conseguindo enxergar a vida de uma maneira que eu nunca tive noção antes. Eu tô conseguindo enxergar esses padrões na minha cabeça que antes eu não fazia nem ideia que aconteciam. Teve até uma aluna que escreveu, eu tô me sentindo fantástica. Olha que gostoso, né? Eu tô me sentindo fantástica, porque eu tô percebendo que hoje eu sou uma pessoa que consigo dar conta da minha vida, eu consigo fazer as coisas do jeito que eu quero. E esse curso vai abrir vagas agora, então eu quero te convidar. Se você tá sério nessa questão de realmente mudar a tua vida, esses 4 pontos que eu te expliquei, que são os pontos fundamentais para você mudar de vida, no curso eu entro mais no detalhe do que exatamente você tem que fazer. Só com essa explicação geral, eu tenho certeza que você já consegue mudar muita coisa na sua vida. Mas se você realmente quer se aprofundar, se chegou aquele momento que você fala, não, chega de uma vida morna, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, então eu te convido para vir comigo na próxima turma do NIL, que está com as inscrições abertas por curto período de tempo, porque a gente já vai começar a nova turma já já. Então, não tem muito tempo para você tomar decisão, não. Se você sentiu aí dentro de você que chegou a hora de você se juntar a uma comunidade de pessoas que estão pensando igual a você, para realmente entrar aí no teu porão, entender quais são esses padrões de pensamento e começar a mudar de maneira efetiva, então vem comigo agora. Dentro desse curso, você vai ter acesso a aulas gravadas. Você vai ter uma aula ao vivo comigo e com todas as outras pessoas, onde você vai conhecer pessoalmente os participantes do grupo, você vai saber quem são esses seus colegas de jornada e você vai poder tirar todas as perguntas num ambiente onde você vai me ver, eu vou te ver também, você vai poder falar comigo ao vivo, então nós vamos realmente aprofundar todas essas questões e você vai ter contato comigo também e com todo o grupo durante 30 dias através do WhatsApp, através de um grupo exclusivo só pra gente, onde a gente vai estar se falando o tempo todo. Os Newers, né, que são os alunos do New, têm acesso exclusivo a esse grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu vou estar lá te incentivando, passando tarefas novas, garantindo que essa mudança seja constante, para que você não desanime, para que você nunca mais passe por essa sensação de que, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, o que esse curso te entrega de maneira bem prática? Ele te entrega entendimento sobre o funcionamento da mente, entendimento sobre essa questão de criação da realidade, vai te ajudar a fazer uma limpeza mental. Nós vamos identificar quais são os seus sabotadores. Existem 10 tipos de sabotadores. Todas as pessoas possuem, em maior ou menor grau, todas as pessoas, no mundo inteiro. Então, você vai, através de um teste, vai identificar quais são os seus sabotadores, entender como que eles agem no seu sistema, quais são as mentiras que eles contam para te deixar parado numa vida que não faz sentido, e como você vai travar essa guerra, essa luta para você vencer teu sabotador e não deixar mais com que ele te atrapalhe no seu dia a dia. De maneira bem prática, com exercícios práticos, o que você exatamente você vai fazer para você acabar com o seu sabotador. Depois disso, eu vou te ensinar uma rotina fortalecedora mental para você fazer de manhã e para você fazer à noite, antes de você dormir, que são atividades comprovadas já que ajudam a você fortalecer o seu cérebro e a você não deixar mais esse sabotador continuar te dominando, porque isso é diário, você tem que colocar isso em prática diariamente na sua vida. Então eu vou te ajudar a realmente construir uma vida muito mais fortalecida para você preparar todo o seu terreno para conseguir mudar e fazer as coisas que você quer. Então, eu vou te dar toda a base, todo o apoio, toda a estrutura e também vou caminhar junto com você e junto com todo esse grupo que vai te apoiar para que você consiga fazer essa mudança na tua vida, para que você se torne uma pessoa muito mais autoconfiante, com maior equilíbrio emocional. Pare de procrastinar, comece algo e vá até o fim, se relacione melhor com as outras pessoas, tenha o rendimento financeiro que você deseja, a abundância financeira que você deseja para sua vida. Então tudo isso você vai ter como consequência desse fortalecimento mental. Só depende de você. Eu vou dar 150% de mim e eu tenho certeza que a comunidade também vai te ajudar muito em relação a tudo isso. Agora depende de você estar disposto a dar esse passo para realmente fazer essa mudança na sua vida. É o tipo de oportunidade que não acontece sempre. Então, se você está sentindo dentro de você que chegou o seu momento de dar esse passo, vem comigo, vem com a gente, vem construir a vida do jeito que você quer. Afinal de contas, a vida ela é muito curta para ser menos do que a gente deseja. O tempo está passando, os dias estão passando. Até quando você vai esperar para tomar uma decisão e realmente falar, chega, agora é a hora que as coisas começam a mudar.
Se você quiser fazer isso com a minha ajuda e com todo o apoio desse grupo, clique aqui nesse link e se inscreva, reserve a sua vaga e venha junto com a gente. Você já recebe imediatamente acesso às aulas gravadas, você vai saber quando que vai ser a aula ao vivo, você vai também receber todas as informações sobre como entrar no grupo do WhatsApp. E tem bônus! Tem 4 bônus maravilhosos de pessoas que são referências nas suas áreas de atuação e que estão complementando tudo que você vai receber nesse curso. O primeiro bônus é do Salvador Hernandes, ele é farmacêutico, especialista em meditação, em fitoterapia, e ele deu um bônus muito legal com conduções de mindfulness. Você vai entender dentro do programa que mindfulness e meditação são armas muito importantes pra gente que está querendo fortalecer a nossa mente. De maneira prática, tá? Mesmo se você nunca na vida pensou em começar a meditar, te garanto que vai ficar muito mais fácil para você. Então, você vai ter 2 práticas guiadas para você praticar o mindfulness na sua vida. A gente tem a Sônia Leonardi, que é uma pessoa muito querida também, que trabalha com o Ho'oponopono, com constelação familiar. E ela gravou pra gente uma meditação guiada para você controlar a sua ansiedade, o mal do século. Então, é uma meditação focada para reduzir a ansiedade. Uma delícia essa meditação. Temos também a Lígia Fabretti, que ela é especialista em alimentação consciente, tem aquele programa Não é Dieta, é Vida, ajuda as pessoas a se alimentarem de maneira mais consciente. E ela deixou pra gente um bônus muito gostoso também sobre Mindful Eating, sobre como se tornar mais consciente com a sua alimentação, que vai te trazer vários benefícios, entre eles, se você quiser também uma perda de peso, mas é muito mais uma questão de você ficar mais consciente no momento de se alimentar. E temos também o Ricardo Teixeira, que é um português que trabalha com produtividade, e ele deixou várias dicas muito práticas para você começar a colocar no seu dia a dia agora para aumentar sua produtividade, para ter um maior desempenho. Então, aulas gravadas, aula ao vivo, acompanhamento de 30 dias de todo o grupo no WhatsApp, com a minha participação direta, 4 bônus fantásticos para te ajudar. Aproveite porque o investimento é super barato. Se você fosse fazer um processo de coaching normal, você gastaria no mínimo 3, 4 mil reais para poder ter toda essa transformação. Aqui nesse curso, você não vai gastar nem metade disso, tá? Você pode se inscrever nesse curso hoje pelo valor de 12 vezes de R$ 49,70 ou à vista por R$ 497. É um investimento bem pequeno comparado com toda a transformação que ele com certeza vai trazer na sua vida. Eu te convido a clicar aqui e fazer a sua inscrição. Esse programa tem uma garantia de 15 dias, então se você fizer várias aulas, participar e perceber que não é para você, que não trouxe o resultado que você esperava, não tem problema, é só me mandar um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro. E é isso aí, a responsabilidade está toda comigo. Mas haja rápido, essa oferta não vai ficar no ar por muito tempo, porque a próxima turma já está quase começando. Então garanta a sua vaga agora, se você sentiu dentro de você que é o seu momento, não deixe mais passar. Aproveite, faça a sua inscrição e garanta a sua vida nova a partir de agora. Vem junto comigo e vem junto com uma comunidade de pessoas que estão com essa mesma insatisfação frente a essa vida morna e sabe que a vida pode ser muito mais, né? Então, vamos junto! Uma dúvida que geralmente me fazem é sobre a duração do programa. Então, esse curso, ele vai ter a aula presencial, como eu falei, tem as aulas gravadas, e tudo isso é 100% digital, é 100% online. Então você pode fazer no seu tempo. Mesmo se você não puder participar da aula ao vivo, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada depois, você vai ter o seu login e sua senha para ter acesso à área de membros e você pode assistir e rever quantas vezes quiser, quando você quiser, do conforto da tua casa. Então não se preocupe, caso você não consiga participar da aula ao vivo, não tem problema nenhum. Este material vai ficar todo gravado na sua área de membros e você tem acesso durante 1 ano depois que você comprou o curso. Então é realmente para você ver e rever e tirar todas as dúvidas. Para quem que é o curso? Para qualquer pessoa que tenha vontade de parar de procrastinar e de realmente criar a vida que deseja. Então não tem contraindicações, muito pelo contrário, é o tipo de curso que todo mundo deveria fazer. Então é isso, parabéns por você ter chegado até aqui. Parabéns por você ter se comprometido com a mudança na sua vida. Eu espero de coração que a partir de agora você já tenha essa sementinha da mudança dentro de você e que você comece a fazer as coisas diferentes, porque você não somente pode, como você merece ter uma vida do jeito que você quer. A gente não precisa se contentar com uma realidade que não faz sentido. A gente tem sim, deve ser gratos e agradecer pela nossa vida do jeito que ela é, mas não se contentar com uma vida morna. A gente tem que sair da zona de conforto, pegar as rédeas e fazer acontecer. E eu tô aqui para te ajudar. Se você quiser vir comigo, vai ser um prazer te ter na próxima turma do NIO. Um grande beijo
e até mais. Tchau, tchau!